Boa tarde, pessoal. Estou fazendo esse vídeo para tentar falar um pouco mais sobre como que a gente faz o diagnóstico da doença de Lyme e como a gente entende as imunoglobulinas no papel do diagnóstico da doença de Lyme. Então, quando o carrapato pica e a borrélia entra no organismo, ela faz de tudo para ir para um local onde ela possa se esconder do nosso sistema imunológico. E lá naquele local ela passa a se reproduzir. A borrélia, ela não é uma bactéria que fica circulando na corrente sanguínea. Por isso, os exames que buscam a bactéria em si, eles têm uma positividade de quase zero. Então, fazer um exame que busque a bactéria, um fragmento da bactéria, a chance de encontrar e de fazer o diagnóstico de Lyme dessa forma é muito baixa. A exceção fica na fase aguda da doença, naqueles pacientes que apresentam o eritema migrans. A biópsia do eritema migrans pode vir positiva para a borrélia, mas na fase crônica a gente não procura bactéria, a gente se usa de um outro método. A gente procura a reação imunológica do nosso corpo contra a bactéria. Então a gente procura as imunoglobulinas que nosso corpo produz, que nosso sistema imunológico produz contra a borrélia. Então, só para vocês entenderem, uma doença, por exemplo, como o citomegalovírus. O citomegalovírus, quando a gente entra em contato pela primeira vez com a doença, o nosso corpo ele passa a produzir uma imunoglobulina chamada IgM. Então, no primeiro momento que você encontrou a bactéria, você está com um quadro de infecção ou mesmo um quadro assintomático, o nosso corpo passa a produzir IgM, a IgM sobe. Com a resolução da doença, a IgM passa a cair. Só que o nosso corpo ele produz contra o citomegalovírus uma coisa chamada cicatriz sorológica. A gente começa a produzir uma outra espécie de imunoglobulina que é a IgG. E essa IgG, ela fica alta por toda a nossa vida, demonstrando uma cicatriz da que a gente já ter tido contato com o citomegalovírus. E quando a gente faz o exame, a gente vê que a IgG está alta, a gente quer dizer que o paciente já teve contato com aquela doença. Se a IgG e a IgM estiverem altas, no caso do citomegalovírus, quer dizer que o paciente já teve a doença e está apresentando algum tipo de reinfecção. Só que para a doença de Lyme a coisa não ocorre dessa forma. A doença de Lyme ela não causa cicatriz sorológica. Uma pessoa pode se reinfectar com a borrélia. Então o que a gente vai ver? A presença de IgG ou IgM na corrente sanguínea, ela só quer dizer em qual fase do nosso sistema imunológico de qual fase ele está lidando com aquela doença. Então, às vezes, como é que a coisa acontece? A bactéria se esconde, o nosso corpo não consegue mais encontrar e nosso sistema imune começa a secretar IgG. Ou se ele está muito em contato com o nosso sistema imunológico, ela secreta IgM. Então eu quero que vocês entendam que o fato de ser IgG ou IgM não quer dizer que a doença está mais ou menos ativa e também não quer dizer que a gente já teve a doença e a doença passou. Só quer dizer a fase que nosso sistema imune em qual fase o nosso sistema imune está lidando com a doença de Lyme. Entendeu? Qualquer dúvida eu estou à disposição. Obrigado, boa tarde.